Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora às nossas propriedades da multiplicação e da matriz transposta. Amigão, é com este camaradinha, ó, eu vou até colocar aqui, ó, uma estrelinha nesse camarada aqui, tá aqui, ó, uma estrelinha. Pode desenhar coraçãozinho, chapéuzinho, casinho, o que você quiser. Mas esse camarada aqui é bom você tomar cuidado, porque olha o que vai estar acontecendo aqui, ó. Primeira coisa, associativa não vai mudar muita coisa. Significa que você pode efetuar a ordem dessas operações da forma que você quiser. Da esquerda para a direita você pode fazer do jeito que você quiser. Ou você multiplica nessa ordem os dois últimos e o resultado multiplica por essa primeira. Ou então você multiplica as duas primeiras e multiplica pela última. Ah, Pedrinho, isso daí é tranquilo, não tem nenhum problema até agora. É, realmente. O problema vai estar aqui na comutatividade, porque essa comutatividade, em geral, ela não existe. Em geral, ela não existe. Ou seja, em geral, você vai ter o produto de A vezes B diferente de B vezes A. Pedrinho, então sempre que eu troco a ordem na multiplicação de matrizes, o resultado é diferente? Não, amigão, presta atenção. Eu disse em geral. Significa que em alguns casos pode dar certo, outros casos pode não dar certo. Ou seja, pode acontecer quando você multiplica A por B e B por A, o resultado seja diferente. Pode ser até mesmo que a ordem das matrizes sejam diferentes. A gente já comentou isso no produto de matrizes. Agora, pode acontecer de existir. Percebeu então essa ideia? Quando a gente troca a ordem das matrizes, podem ocorrer três coisas. Ou o produto vai dar a mesma coisa, ou seja, trocou a ordem, o resultado não mudou. Ou então você troca a ordem, o resultado não existe. Ou então pode acontecer de você trocar a ordem e o resultado não existir. Ou seja, a primeira multiplicação existe normalmente, porém pode acontecer de não existir BA. Olha, há casos. Significa que não é sempre. Existem algumas situações que quando você altera a ordem desses camaradinhas aqui, o seu resultado seja diferente, tudo bem? E pode acontecer de quando você altera essa ordem desses camaradinhas, pode acontecer de nem existir esse produto, belezinha? Então toma cuidado com isso. Tanto que a gente tem que tomar cuidado com isso, que na hora que a gente for fazer o chuveirinho, a gente tem que respeitar esse chuveirinho. Por exemplo, aqui eu tenho a distributiva à direita, porque o camarada está do lado direito, ou seja, observa onde o C está. Ele não está do lado direito, ele se mantém do lado direito, olha. Percebeu? Ele se mantém do lado direito quando você faz o chuveirinho. Significa que se você fizer A vezes C mais B vezes C, dá merda. Aliás, dá certinho. O problema é se você colocar o C primeiro. Ou seja, você fizer C vezes A mais C vezes B. Não, não pode. Se o C está do lado direito, ele se mantém do lado direito. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Então você tem que respeitar a posição das matrizes quando você faz o quê? Quando você multiplica. A adição você não precisa se preocupar, mas na multiplicação você precisa. Veja na distributiva à esquerda. Olha aqui, ó. A vezes B, mais ou menos B vezes C. Percebeu a posição do A? Olha aqui a posição do A. A gente respeita a posição desse camaradinho aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Por exemplo, se você fizer o chuveirinho aqui, você não pode fazer B vezes A mais C vezes A, porque pode acontecer de quando você trocar a ordem o resultado ser diferente, beleza? Então você não pode, tem que respeitar a ordem na hora de fazer o chuveirinho, beleza? Porque você não tem garantia alguma, então respeite essa ordem e você não pede questão por besteira, belezinha? Agora, para fechar, a associatividade é válida quando você o quê? Trabalha com produto por um número. Olha aqui, K vezes A vezes B, você pode o quê? Multiplicar as duas matrizes primeiro para depois multiplicar pelo número. Ou então você pode fazer o quê? Pegar esse número e multiplicar pela segunda matriz. Então esse número ele tem liberdade, só o número, viu? O número ele tem liberdade de ser efetuada a conta na ordem que você quiser.
Você só não pode fazer o quê? Trocar a ordem da matriz B com a matriz A. Isso você não pode fazer. Respeite a ordem de multiplicação das matrizes para não vacilar em questão de prova. Por exemplo, aqui eu não posso fazer C vezes B e depois multiplicar pelo A. Dá merda. Você não pode fazer isso, porque senão você vai errar produto de matrizes, beleza? É só respeitar bonitinho da esquerda para a direita, você não vai errar. Então, respeite a posição das matrizes aqui, não perde questão por besteira. Agora, propriedades que temos aqui na matriz transposta. Toda vez que você faz a transposta de uma matriz transposta, você volta para a matriz original. Ou seja, você tem uma matriz A. Fiz a transposta, linha virou coluna. Faça a transposta de novo, coluna vira linha. Ou seja, você volta para a matriz original quando você faz a transposta da transposta. Beleza? Agora, se eu fizer a transposta da soma ou da subtração de matrizes, aqui você tem a liberdade de fazer o quê? Um chuveirinho aqui com esse transposta. Ou seja, o que você terá aqui então? Que A transposta mais B transposta é o resultado do quê? Em vez de você fazer a soma e a transposta uma vez, você pode fazer a transposta de cada uma e somar no final, tudo bem? Então você tem essa liberdade. É interessante conhecer essas propriedades aqui, porque dependendo da prova de vestibular que você faça, ele pede para você julgar as afirmativas. Aí ele coloca aquela ideia de sequência correta, não sei o que. Então ele pode colocar para você. E você tem que saber na ponta do lápis, amigão, essas propriedades dependendo do vestibular que você faz. Então veja que você pode fazer uma distributiva com a transposta. Se você quiser, você pode trocar a ordem. Na soma não tem problema trocar a ordem. Então eu posso fazer B transposta mais A transposta. Ou seja, você então pode fazer o quê? Colocar essa transposta em evidência. B mais A transposta. Então aqui você tem a liberdade de caminhar com esse T da forma que você quiser, belezinha? Quando você estiver somando, você tem essa liberdade, beleza? Agora, quando você estiver subtraindo, infelizmente não, porque você vai ter que respeitar o sinal deste camaradinho aqui. Por exemplo, se aqui eu tivesse um sinal negativo, beleza, o sinal negativo acompanha para cá. O sinal negativo acompanha para cá e o sinal negativo acompanha para cá. Beleza? Então toma muito cuidado com o sinal, porque na subtração ela não é associativa. Agora, veja aqui o seguinte. Opa, só trocando aqui esse T do lado de fora, viu? Então aqui nós temos o produto de um número por uma matriz e eu quero fazer a transposta disso. Como é que você pode fazer esse tipo de operação aqui? Veja que você tem a liberdade de mandar para fora esse número real daqui do parênteses. Olha aqui, você tem a liberdade de pegar esse número real e mandá-lo para fora do parênteses. Ou seja, em vez de você multiplicar o número pela matriz e fazer a transposta, o que você pode fazer? Faz a transposta da matriz e depois multiplica pelo número. Pode fazer isso sem problema algum. Então aqui a ordem é indiferente. Agora olha o problema. De novo a multiplicação de matrizes dando problema aqui, dando dor de cabeça pra gente. Quando você multiplica matrizes e faz a transposta dessa multiplicação, olha aqui, toma muito cuidado com essa propriedade. Realmente você pode fazer uma distributiva com essa transposta, só que tem um detalhe. Olha a ordem das matrizes. A ordem das matrizes é trocada. Então, quando você quiser fazer a transposta de cada uma em separado, você tem que trocar a ordem das matrizes para poder fazer a multiplicação. Então, olha aqui, ó, multiplicação, transposta da multiplicação, troca a ordem e faz a transposta de cada um. Então, sempre troca-se a ordem e faz a multiplicação dessas matrizes. Tudo bem? Beleza isso? Então, olha aqui, ó. A segunda matriz passa a ser a primeira matriz. E a primeira matriz passa a ser a segunda matriz quando você faz o quê? Quando você faz a transposta dessa multiplicação. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Com isso, nós finalizamos as propriedades aqui
que temos essas operações que aprendemos, da soma, multiplicação por um número, multiplicação entre matrizes, que é dor de cabeça demais, e também as propriedades da transposta, que novamente quem que tá dando dor de cabeça? Multiplicação delas. Então, amigão, tatua no teu braço, coloca lá na frente do banheiro quando você estiver dando a cagadinha, qualquer coisa desse tipo. Mas decore esse trem, decore esse negócio que é importante dependendo do vestibular que você faça. Vestibular da UNB não precisa esquentar a cabeça e nem a prova do Enem. Agora, dependendo se você vai fazer ITA, IME, vestibular FUVEST, essas paradas aí, já é importante você conhecer essas propriedades aqui. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então ficamos por aqui, mas ainda não terminamos matrizes. Lembra que eu fiquei te devendo uma matriz lá nas nossas classificações? Pois é. A matriz inversa nós a veremos na próxima videoaula para finalizar com chave de ouro isso aqui. Beleza, amigão? Forte abraço, até mais, valeu!